Fala galera, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui como um adendo do último vídeo, onde eu conversei um pouco ali sobre a liberdade cristã. E eu no último vídeo falei que a liberdade tem a ver com agora a nossa possibilidade de viver em essência aquilo pelo qual Deus nos projetou para ser. E eu disse que esse acesso agora foi dado através de Cristo. Mas eu quero explorar isso diante de alguns versículos para vocês verem como é muito interessante encontrarmos na Bíblia a palavra imagem sendo associada à palavra liberdade. Justamente para nós entendermos que liberdade tem uma forma, tem um formato, e não é um vácuo, não é inúmeras possibilidades, não é algo abstrato onde eu estou dentro de um ambiente onde eu posso ser o que eu quiser. Não é isso. Liberdade cristã não é isso. Eu quero que vocês entendam aqui um pouco através desses textos que nós vamos explorar. O 1 e 2 Coríntios 3 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Esse contexto aqui desse versículo, Paulo está falando sobre Moisés, que colocava um véu sobre a sua face para que as pessoas não percebessem que ele, depois do encontro que ele tinha com o Senhor, onde a glória do Senhor se manifestava na face dele, as pessoas percebessem que essa glória estava se esvaindo dele. Agora ele fala que a gente em Cristo, nós não precisamos desse véu, porque a glória não está mais se esvaindo, mas uma vez que ele veio fazer morada em nós, ele vai fazer essa morada para sempre. E esse ponto é muito importante, porque o segundo texto é em Tiago. Eu vou ler o 23, capítulo 1, 23, 24 e 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, ou seja, olha uma imagem, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago fala que nós agora precisamos viver debaixo de uma lei da liberdade. Chega a ser algo até um pouco mais... parece uma contradição, né? Porque se há uma lei, não parece ter agora liberdade. Mas como é que existe uma lei que é a liberdade? A lei da liberdade. É engraçado, né? Porque se tu parar para pensar, as leis foram criadas para que a gente pudesse viver numa certa liberdade social, né? Onde ninguém infringe na liberdade do outro, né? No direito do outro, e assim por diante. Então, a gente precisa entender que até a liberdade que a gente vive aqui humana, ela é condicionada, né? E nós cristãos, da mesma forma, precisamos entender que a liberdade, ela tem um formato. Falei que Moisés se preocupava com a glória que estava se esvaindo dele. Hoje nós não precisamos se preocupar, porque essa glória não está mais se esvaindo. Agora o Senhor veio e fez morada. Então, quando a gente entende que a gente precisa viver em liberdade como cristão, a gente precisa entender que agora o Senhor já conquistou essa liberdade através da sua cruz. E eu agora preciso, através de um processo de contemplação da sua glória, ser transformado segundo essa imagem, que é a imagem do próprio Cristo. Só que a gente precisa entender que contemplação, quando a gente usa essa palavra, rapidamente a gente é levado para um lugar, às vezes, muito místico, muito abstrato, onde significa ali eu ficar sentado, olhando. Mas Tiago dá o ponto aqui. Tiago fala: se você é ouvinte da palavra e não praticante, você está olhando para a imagem refletida de Cristo e não está vivendo segundo essa imagem. Porque tudo que foi colocado na palavra de Deus foi inspirado pelo seu próprio Espírito para nós nos tornarmos segundo a sua imagem. Então é totalmente importante da gente como cristão
ter uma correta interpretação da palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus, porque isso nos possibilita nós sermos segundo a imagem de Cristo. Nós conseguimos usar da liberdade agora nos dada em Cristo para conseguirmos ser segundo Ele foi. Não tem como a gente viver como Ele andou, agir como Ele agiu, sem conhecer aquilo que Ele nos deixou escrito como o nosso manual de vida. Então, irmãos, quero que vocês fiquem com essa mensagem. Vou parar por aqui. Entendam que liberdade cristã, ela tem um formato, ela tem uma forma, e ela é uma forma de Cristo. Lembra, a gente precisa entender que lá em Gênesis Deus falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Cristo agora conquistou a possibilidade da gente voltar a ser a imagem dele e de Deus. Isso é a glória do Senhor. A gente precisa contemplar todos os dias e que é manifesta através da sua palavra. Então, galera, vamos praticar a palavra do Senhor, vivendo segundo essa lei da liberdade, daquilo que Ele já nos deu acesso. Tá? Deus abençoe vocês e um grande abraço.